separando as perguntas e a gente volta a conversar, tá bom? Obrigada pela presença de todos, obrigada pela dica, professor, para a gravação. Sejam bem-vindos os nossos 137 participantes nesse momento. É um prazer ter vocês aqui. Posso começar? Beleza. Bom, primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês, um prazer poder compartilhar de algumas ideias a respeito desse tema que eu e a professora Jaqueline nos propusemos a estar conversando com os senhores e dizer também da satisfação em conseguir manter essa rotina nossa, né, que não é fácil, mas que a gente batalha para que não tenha nenhum prejuízo para os senhores. Bom, a gente pode iniciar fazendo um questionamento sobre esse tema, valorização da vida no pacote anticrime. Você poderia, inicialmente, me perguntar, olha, professor, eu li o pacote anticrime todinho e não vi em nenhum momento como se daria, ou não restou claro essa valorização da vida, muito embora exista uma alteração realizada no Código Penal referente à legítima defesa, você verifica que as outras alterações são referentes à matéria processual. E aí você poderia me fazer essa pergunta, o que tem, qual é a vinculação, qual é o link existente entre esta lei, né, que foi popularmente chamada de pacote anticrime, e a proteção da vida. E aí, para que você possa fazer essa ligação, você tem que levar em consideração a vida, não aquela vida ligada, ou seja, linkada apenas ao direito de respirar, de nascer e de permanecer vivo, né? Vamos assim dizer. A vida deve ser considerada nesse aspecto aqui de observância ao pacote anticrime como uma vida no sentido pleno. E o que viria a ser essa vida no sentido pleno? Quando a gente vê na Constituição Federal a previsão legal para o direito à vida, nós encontramos, está aí no chat, no artigo 5º caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade. Veja que a Constituição acaba por trazer uma definição, não só uma previsão, vamos assim dizer, que ela não é números clausos, ou seja, ela foi colocada em números apertos, vamos assim dizer, vamos elencar aqueles bens que são mais valiosos para nós e os demais ficam para a legislação infraconstitucional, de modo que a vida ali protegida na Constituição, todos os senhores sabem que é uma cláusula pétrea e não pode ser objeto de nenhuma alteração por ser cláusula pétrea. Mas o que seria essa vida em sentido amplo? Essa vida que a gente pode fazer o link aqui com o pacote anticrime. Essa vida em sentido amplo, na verdade, ela é uma vida plena. E o que seria uma vida plena para o ser humano? Uma vida plena é uma vida que, no mínimo, venha respeitar todos os direitos garantidos para os seres humanos. Os direitos sociais, os direitos políticos, o direito a um meio ambiente saudável, o direito a um processo justo, célere e justo, enfim, uma vida significa uma vida plena, uma vida em que você tenha direitos e obrigações e tenha esses direitos e essas obrigações respeitados. Porque uma proteção à vida tão somente, ou seja, estar vivo, ela é muito, muito minimista. E nós temos que pensar a vida de uma maneira maximizada.
A vida de uma maneira maximizada é aquela vida em que eu tenha a certeza que não terá pena de morte no país, é que eu tenha certeza que não terá penas de caráter cruel, é que eu tenha certeza que não terá pena de caráter perpétuo, é que eu tenha certeza de que não terá penas humilhantes, é que eu tenha certeza de que eu, processada ou ainda que condenada, não tenha minha vida devassada, não tenha minha vida exposta na mídia como se eu fosse simplesmente um ser à margem da vida digna, tá? Então, é nesse aspecto que o pacote anticrime veio para assegurar essa vida plena, essa vida digna. Então, a própria nomenclatura popularmente utilizada de pacote anticrime, ela é uma nomenclatura equívoca. Por quê? Porque ali, naquela lei, nós não temos apenas a maximização de penalidades, nós não temos somente isso. Nós temos o quê? Uma alteração processual que foi feita em dispositivos legais do Código Penal e do Código de Processo Penal. E para quê? Qual que é a ligação efetiva, então, da valorização da vida com esta lei, né? Com o pacote denominado pacote anticrime? Para que todas as pessoas processadas tivessem garantias, tivessem dignidade. Então, a proteção da vida não está no aspecto da vida somente estar vivo. Não tem uma ligação específica, por exemplo, com os crimes contra a vida definidos lá na parte inaugural da parte especial do Código Penal, que seria o homicídio, a participação em suicídio, o aborto e o infanticídio. Então, não tem somente ligação com isso, tem ligação com toda a estrutura processual penal, ou seja, com todos os direitos e garantias do processo penal. Daí esse link que eu e a professora Jaqueline fizemos entre a valorização da vida no pacote anticrime. Essa valorização, então, é da vida plena, daquela vida digna, daquelas garantias que o cidadão tem, ainda que processado. Processado, ele não pode ser colocado à margem de uma vida digna, como se ele não tivesse mais vida, certo? E com base nisso, nós temos aí, vou abrir uma janela aqui, para colocar para vocês aí o pacote anticrime para facilitar o acompanhamento. Digam aí se tiver ok. Tá aparecendo? Selma, tá metade da lei, tá cortando ela. E agora? Sim, agora tá ok. Tá. Então, esse denominado pacote anticrime que todo mundo fala, ele, na verdade, tem como ementa aqui o aperfeiçoamento da legislação penal e processual penal. E aí, no que diz respeito à esfera penal, nós vamos ter pouquíssimas alterações, está ali no artigo 2º. O artigo 2º, veja só, eu estou passando aí para vocês, ele teve pequenas alterações, e aí já começa no artigo 3º para as alterações referentes ao Código de Processo Penal. Então, voltando aqui, nós temos a inserção no artigo 25, todo mundo recorda o artigo 25, né, da parte geral do Código Penal. O artigo 25, ele vai tratar do quê? O artigo 25 vai tratar da legítima defesa, que é uma das excludentes da ilicitude previstas no artigo 23. 23, então, diz: não há crime quando o agente pratica o fato 1, em estado de necessidade, 2, em legítima defesa, 3, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. E aí o artigo 25
trata especificamente da legítima defesa. E aqui nós estamos falando na proteção da vida propriamente dita, o fato de estar vivo, independente daquela vida ampla, daquela vida plena que nós falamos no início aqui da nossa fala. Então, aqui, o que houve de alteração em relação à parte geral do Código Penal foi, no que diz respeito à ilicitude, foi a inclusão, no artigo 25, deste parágrafo único. Então, o parágrafo único, que vocês estão acompanhando aí, vai dizer o seguinte: observados os requisitos previstos no caput desse artigo. Quais são os requisitos previstos no caput? Os requisitos previstos no caput são aqueles requisitos inerentes à legítima defesa. Quais são? Estar o sujeito sofrendo uma agressão, certo? Esta agressão ser atual ou iminente, ele ter a possibilidade de repelir essa agressão, certo? A direito seu ou a direito de terceiro, e utilizar-se dos meios necessários e também ser moderado na utilização desses meios. E mais um requisito que é de natureza subjetiva, que não consta de maneira explícita no artigo 25, que é o fato do sujeito ter a consciência de que está agindo em legítima defesa. É a consciência do Estado, a consciência de estar acobertado por uma excludente de ilicitude, certo? E aí, observados, então, os requisitos deste caput, nós temos: considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão, o risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Veja só, alguns doutrinadores entendem que isso seria uma redundância entre o que é a legítima defesa propriamente dita, que ali não diferencia quem que está exercendo o direito de defesa e nem a favor de quem, né? Porque aqui eu estou tendo uma especificidade que é o agente de segurança pública e a situação de repelir a agressão ou risco de quem? Da vítima mantida refém durante a prática de crimes, certo? Então, eu estou trazendo uma especificidade a algo que era genérico. O que também alguns doutrinadores criticam é o fato de, lá no artigo 23, está previsto o quê? Como excludente da ilicitude, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito, que, de uma maneira ou de outra, também poderiam acobertar esta conduta que está aqui colocada, que é uma conduta específica daquele agente de segurança, que vai repelir uma agressão ou um risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, certo? E aí eu queria, professora Jaqueline, ver se a senhora quer fazer passo a passo, porque essa lei é muito extensa e eu separei alguns pontos para a gente estar conversando. Então, a senhora quer fazer já um bate-papo em cima desse inciso e depois a gente prosseguir? De que maneira a senhora acha melhor? Então, professora, pode seguir na sua exposição aí, daí a gente vai conversando no final, porque senão pega o raciocínio também, né? Tá, joia. Então, tá. Então, vamos prosseguir. As outras alterações trazidas na parte específica do Código Penal, na parte, tanto na geral quanto na parte especial, são alterações que, ao nosso ver, não teriam ligação com o tema proposto para nosso bate-papo. Então, eu vou passar aqui na sequência, e aí eu vou vir aqui para o crime. Esse inciso aqui foi um inciso vetado pelo presidente da República, relacionado à inclusão também de uma outra modalidade de homicídio que não foi aceita, que é aquela modalidade referente a também agentes de segurança. Já no artigo 157, você vê aqui, dessa vez, a definição entre o que seria a arma, aquela crítica que existia nos últimos 10 anos, ora se interpretava que
que seria uma circunstância que qualificava o crime de roubo, estar o agente com emprego de arma, aí estava a dúvida se era arma branca ou arma de fogo, depois veio uma alteração colocando só arma de fogo, retirando a arma branca desse contexto, e aí a pessoa, então, que fosse praticar um crime de roubo com um machado, que pode ser tão letal quanto uma arma de fogo, não estaria abrangido nessa definição. Então, veio aqui sedimentar o entendimento que arma é arma branca e é arma de fogo também, tá? E o parágrafo 2º B, se a violência ou a grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, aplicando-se a pena prevista no caput desse artigo em dobro, ou seja, uma maneira que se encontrou de tentar minimizar do ponto de vista de aumentar a punição para aqueles casos em que existia o quê? O desvio, né, das armas específicas de uso restrito das polícias, ou aquelas ainda que são de uso proibido, lá definido na lei de armas, tá? Para evitar o tráfico de armas, seria a ideia. E aí, na sequência, nós já vamos passar para alterações realizadas no próprio CPP. Essas alterações realizadas no CPP, elas começam com a instituição do juiz das garantias, e aqui nós temos uma ligação muito profunda com essa proteção à vida plena, à vida digna, que nós falamos no início da nossa conversa. Por quê? Porque se eu estabeleço um juiz de garantias, eu estou estabelecendo, o próprio nome já diz, eu estou estabelecendo a vinculação na fase pré-processual, vamos assim dizer, a vinculação de um juiz que vai, sobretudo, assegurar que aquele sujeito vai ser tratado de acordo com o que a legislação exige, e vai ser tratado de acordo com que eu não venha a utilizar o procedimento prévio, que é o procedimento investigatório, de uma maneira somatizada. O que seria essa utilização somatizada? Seria a utilização tão somente para a acusação. Eu não posso utilizar-me do procedimento prévio, que é o investigatório, para tão somente potencializar a acusação, ou seja, potencializar a participação ou facilitar aí a estrutura da acusação. Por quê? Porque, primeiro de tudo, nós temos sempre que mirar para a situação de que, nos processos em que a ação é pública e incondicionada, eu tenho sempre duas partes no processo. Eu tenho o Ministério Público, que neste ato ele exerce a função de autor, e nessa situação ele é parte, ele não é fiscal da lei, ele não é custos legis, e eu tenho o sujeito, que é o autor do delito, que também é uma parte. E aí, eu não posso ter a confusão que muitas vezes acontece no processo penal, e não só a confusão, como a promiscuidade da atuação de uma parte processual junto com quem irá julgar. Porque este aqui que vai julgar, ele tem que ter uma posição de independência entre as partes. Essa posição de independência entre as partes é aquela situação em que ele não vai, no decorrer da persecução penal, dar nenhuma demonstração de que tende a uma situação ou outra. Nós acompanhamos de forma estarrecida, e aqui a professora Jaqueline, que é minha colega nessa área, na esfera penal, situações em que depois de receber a defesa prévia, que é a também chamada defesa preliminar, ou resposta à acusação, se assim quiser dizer, os juízes, ou seja, aqueles que julgam que tem uma situação de independência, eu nem vou falar de parcialidade ou imparcialidade, porque eu não acredito na imparcialidade, porque se ele vai julgar de acordo com um dos lados, ele sempre será parcial. Então, a imparcialidade, principalmente para o ser humano, é algo inexistente.
Eu poderia até dizer que no filme Eu, Robô, eu teria uma imparcialidade, porque robô, em tese, não pensa, né? Vamos assim dizer, e até isso já está mudando. Mas eu vejo a situação da parcialidade que este pacote anticrime veio tentar impedir. Ou seja, veio tentar impedir. Esse juiz das garantias é a situação do quê? De assegurar, tá? A estrutura acusatória ao processo penal. Sendo o quê? O que diz aqui no artigo 3º-A. Vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Exatamente isso que nós estamos falando. Muitos de nós, advogados, por exemplo, quando somos contratados para acompanhar um inquérito, na formatação anterior a essa reforma, a gente tinha uma situação quase que de impotência. Por quê? Porque nós sabemos que no inquérito não se produz prova, exceto aquelas provas não repetíveis, né, que são aquelas provas urgentes que têm a situação, por exemplo, de perecimento. Então, elas têm que ser antecipadas. Mas, fora essas situações, nós não temos essa atuação probatória. Só que nós não tínhamos essa atuação probatória, mas os inquéritos eram conduzidos de modo a sempre privilegiar a acusação e não a defesa. Por quê? Porque era a maneira que era conduzido. Então, esse juiz das garantias, ele vem, sobretudo, para evitar essa situação. Então, aqui o artigo 3º-B diz, o juiz das garantias é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Ou seja, exatamente encontrando com esse pensamento de que eu devo garantir ao cidadão, a qualquer cidadão que responda a um processo, que ele tenha um processo justo. Isso faz parte de uma vida digna. Faz parte de uma vida digna responder a um processo justo. Faz parte de uma vida digna a ter um controle de legalidade nas investigações, porque todo mundo parece que tem um espírito acusatório. O espírito acusatório é algo que parece que emerge das almas, certo? E aí, nesse contexto, o que esse juiz das garantias, ele pode e deve fazer? O juiz que julgará o processo, ele está lá, pleno, vamos assim dizer, e imparcial, porque ele não está tendo conhecimento, ele não está tendo contato com a investigação. Então, esse juiz das garantias, ele recebe a comunicação imediata da prisão, nos termos em que assegura a Constituição, que isso é comum, até na maneira antiga. Ele vai fazer o quê? Recebendo esse auto de prisão em flagrante, ele vai analisar se estão presentes os requisitos do flagrante para que ele possa, de repente, já relaxar aquela prisão. Então, ele faz o controle dessa legalidade, ele observa a presença dos requisitos e, se for o caso, ele já relaxa essa prisão. Se for o caso, o quê? Se não tiver presente todos os requisitos necessários. Depois disso, suponha que essa pessoa tenha convertido a prisão em flagrante em prisão processual. Esse juiz vai zelar pela observância dos direitos do preso, tá? E pode, a qualquer momento, se ele tiver indícios ou qualquer denúncia de maus tratos, de tortura ou de qualquer coisa semelhante a isso, ele ter aquele preso conduzido à sua presença para que ele possa averiguar essa situação. Esse juiz das garantias, da mesma maneira, ele é informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Ele deve ser informado imediatamente. E também decide sobre o requerimento de prisão provisória ou de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, que são aquelas elencadas no CPP, certo? Ele pode também prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, ou substituí-las também. Nesse caso aqui, existindo uma audiência pública e oral, assegurado que o
contraditório, porque se eu tenho um sujeito que está respondendo um processo e ele pode permanecer só com medidas cautelares, e a acusação faz um pedido para que se coloque a situação numa prisão, eu faço essa audiência para verificar se há necessidade ou não. Ele também decide sobre a produção antecipada das provas, consideradas urgentes e não repetíveis, como nós falamos, aí assegurando o contraditório pela defesa, e ele pode também, que é uma coisa extremamente interessante, determinar o trancamento do inquérito policial. Esse trancamento desse inquérito policial é quando não houver fundamento razoável para instauração ou prosseguimento, ou seja, quando não existir a justa causa. Esse juiz das garantias, ao invés de você trabalhar com habeas corpus contra aquele juiz que recebeu o flagrante e que manteve a prisão, isso em instância superior, o próprio juiz das garantias, ele tem a possibilidade de rever essa situação, onde ele entenda que não exista justa causa suficiente para manter aquela investigação, ou até mesmo para instaurar aquela investigação. Então, são novidades interessantes que vêm a proteger a vida digna, a vida plena, ou seja, no que diz respeito aos direitos e garantias do cidadão que se encontra nessa situação. Ele pode também julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, que é uma situação que no CPP anterior a gente não via. Por quê? Porque sempre habeas corpus, no nosso entendimento, era para a autoridade superior, ou seja, a autoridade superior àquela impetrada. Sempre era o quê? Tribunal de Justiça em relação ao juiz que manteve a prisão. Aqui, então, nós temos uma situação diversa em que o juiz das garantias, ele pode julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, ou seja, entre a prisão e o oferecimento da denúncia. Da mesma forma, ele também faz o controle sobre a imputabilidade do sujeito, porque ele pode determinar a instauração de um incidente de insanidade mental. Na circunstância do juiz das garantias verificar que a imputabilidade do sujeito, ela está sendo questionada, ou ela deve ser aferida, ele pode determinar essa instauração desse incidente de insanidade, que muda completamente a situação processual do sujeito, certo? Na sequência, temos aqui inúmeras situações de interferência e de possibilidades que esse juiz das garantias pode atuar. E aí nós temos aqui, no artigo 3º, F, a seguinte situação: o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Ou seja, uma das grandes alterações, das grandes garantias dadas à pessoa que se encontra submetida a uma persecução penal, de que a imagem dela vai ser preservada. Isso é algo inédito no país. Por quê? Porque sempre o que ocorria era a escravização moral do sujeito, ainda em fase de investigação. E aí esse sujeito, ele não tem a possibilidade de resgatar a sua imagem, a sua honra, senão fazendo de maneira íntima, ou seja, não se deixando envolver pelas situações e principalmente pela exposição que hoje nós temos aí nessas redes sociais, na imprensa de uma maneira geral. Então, essa é uma grande novidade e tomara a Deus que ela seja colocada em prática de uma maneira exemplar, para que seja como Joana d'Arc, seja um divisor de águas entre o que faziam com pessoas submetidas a investigações
e o que devem fazer, que é proteger, porque essas pessoas têm o direito a uma vida plena, a uma vida digna. Então, aqui, ó, parágrafo único, por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput desse artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Ok? Então, aqui, em linhas gerais, são as alterações concernentes ao juiz das garantias e que tem vinculação direta com essa vida digna, essa vida plena que nós fizemos referência aí no nosso assunto. Na sequência, nós temos aqui a modernização, vamos assim dizer, a categorização da... Thelma, Oi. professora, Oi. já antes de passar para cadeia de custódia, porque o juiz de garantias demandou muita pergunta aqui no chat, eu acho interessante a gente esgotar as perguntas dos nossos participantes. E obrigada, viu, gente, para quem está mandando pergunta aí. O Marco Antônio e o Luiz Cláudio estão inquietos com a figura do juiz de garantias no seguinte sentido: por que criar um instituto que não pode ser implementado pela falta de recursos financeiros? E outra questão, com o prolongamento do processo, com os novos institutos, juiz de garantias, não há risco de haver prescrição, gerando uma situação de ineficácia do sistema judicial? Observação, o sujeito é culpado, não há dúvidas quanto a isso, mas não é possível o Estado punir. E o Luiz Cláudio vem questionando que, em respeito do tema, ele gostaria de saber a nossa opinião em relação ao princípio do juiz natural e se esse juiz de garantias iria ferir esse princípio do juiz natural. Respondendo, começando de trás para frente, né, essa pergunta do Luiz Cláudio, eu não vejo que o juiz de garantias ele vá ferir a figura do juiz natural, porque o juiz natural, ele não tem o juiz natural é aquela pessoa investida na função, ele é um princípio de jurisdição, ele não é um princípio de fixação de competência, de critério de competência. O juiz de garantias, ele vem no sentido de fiscalizar, né, a atuação da autoridade policial e evitar que o julgador do processo ele tenha contato com provas eventualmente ilícitas, a meu ver. Então, na minha opinião, não fere o princípio do juiz natural, que é um princípio geral de jurisdição, e não que fixa regras de competência para julgamento. Professora Selma. A respeito disso, eu sou partidária da opinião da professora Jaqueline e com um aditivo. Eu entendo que o juiz das garantias é exatamente para não poluir o juiz que vai julgar. O juiz que julga é o que é o juiz natural. A ideia é não poluir aquele que, em tese, tem que ser imparcial. Porque quando você coloca o juiz natural, ou seja, o juiz que vai julgar, para tomar contato com a produção de prova, para autorizar a interceptação telefônica, para ter contato com o delegado de polícia, com o investigador, você acaba, de uma maneira até inconsciente, poluindo essa imparcialidade. A questão da implementação da legislação com as questões financeiras, né? Que o Marco Antônio levantou aqui também, que realmente está pendente de aplicabilidade, porque a gente não tem, segundo o CNJ e segundo algumas associações que ingressaram com ações contrárias à implementação desse instituto, a gente não tem juiz suficiente no país para um fiscalizar a atuação do outro. Essa questão de recursos financeiros, de gestão, é mais um exemplo, né, da distância que a gente vê do nosso legislador com a realidade social e com a atuação do Estado propriamente dita. É lamentável você ver leis tão boas, com previsões tão
inovadoras, né, a exemplo da Lei de Execução Penal, a Lei Maria da Penha, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a exemplo da figura do juiz de garantias, que trazem, que têm boas intenções, que têm boas políticas para serem implementadas dentro do nosso sistema, e a gente não consegue fazer isso por falta de recurso. E aí a falta de recurso vem de onde? A falta de recurso vem da falta de planejamento, a falta de recurso vem da corrupção, principalmente, da distância que o legislador tem da realidade social, da falta de vontade política, e aí a gente tem que fazer um estudo específico para passar horas levantando todas essas hipóteses lamentáveis, né, de distanciamento entre o que tem na legislação, que é colocado em prática, e a realidade vivenciada por toda a sociedade. Na minha visão, essa questão, ela realmente não vai avançar, infelizmente. E eu acho que o juiz de garantia... Deixa eu só, professora Jaqueline, falar. essa é a segunda questionamento, né? Eu posso falar sobre ele antes da senhora passar para o terceiro? Beleza. Sobre esse questionamento do Marco Antônio Rezende, eu vejo com uma certa acidez. Por quê? Nós não temos condições econômicas para implementar, corremos risco de ineficácia em razão da prescrição. Primeiro, prescrição não é algo que o julgador ou que o operador de direito tem que ter em mira como se fosse um benefício legal. A prescrição não é um benefício legal. A prescrição já é uma garantia de que eu não fique eternamente vinculado a um processo. Todo mundo tem direito a um processo célere. Com o processo eletrônico, as prescrições que nós conhecemos, elas vão diminuir sobremaneira, porque rarissimamente você vai, por exemplo, ter a prescrição de um crime de homicídio, que são 20 anos, com todos aqueles prazos interruptivos, suspensivos da prescrição. Então, eu não vejo como o operador do direito ficar se vinculando à prescrição como uma maneira de... A gente vê na prática, Marco Antônio, até juízes dá decisões mais altas para evitar a prescrição. Isso é um absurdo, para evitar a prescrição retroativa. Não é para isso que o direito foi feito. Outra situação sobre a questão de investimentos, de ter condições ou não. A nossa lei de execução penal, que a professora Jaqueline disse aí, é de 1984, né? Ela já foi implementada? Não. Então, vamos soltar todo mundo, já que o Estado não tem condições de implementar uma lei que foi feita em 1984, eu vou soltar todo mundo. Agora, eu vou deixar de dar garantias para a pessoa processada porque o Estado não tem condições? Então, vamos começar a limpeza por baixo. Vou soltar todo mundo. Porque eu não estou assegurando a reeducação, eu não estou assegurando a recolocação daquele sujeito na sociedade. Eu só estou assegurando tudo aquilo que é verdade, que são penas cruéis, que são maus tratos e etc. Estado inconstitucional de coisas, né? O STF já falou. E ninguém toma providência de nada. Inclusive, reconhece a obrigatoriedade do próprio Estado indenizar a pessoa que é vítima dentro do sistema prisional e nada acontece. Qual que era o terceiro questionamento, o Luizinho? O terceiro é a falta, em respeito ao tema, nossa opinião, tá? Não, era essa questão da situação com esse novo instituto, né, do juiz de garantias, o risco da prescrição e ainda também a falta de recursos financeiros. Eram só essas as questões por enquanto. Eu não acho que políticas públicas têm a ver com, isso aí o professor Veroni poderia falar muito melhor que nós, tem a ver com o Estado de Direito, não tem a ver com a aplicabilidade ou não. Então, é a formatação da República que está incorreta. Muito mais embaixo, né, vamos assim dizer. Inclusive, esses dias eu assisti um podcast bastante interessante que discutia a questão da democracia que é ameaçada com o processo criminal. Depois, se vocês quiserem, eu vou compartilhar com vocês esse podcast, ele é fantástico, vale muito a pena. Prosseguindo? Nós temos aqui, no capítulo 2 do pacote anticrime, a situação concernente à cadeia de custódia.
No CPP anterior a essa reforma, nós tínhamos a questão do exame de corpo de delito e das perícias em geral. Não havia nenhuma preocupação com a preservação do local do crime. E aqui no país onde nós vivemos, a preservação das coisas é algo que está assim prostituído. Nós não temos, porque nós, seres humanos, somos, vamos assim dizer, nós somos vulneráveis a estar nos aproximando de locais onde ocorreram crimes, principalmente quando são crimes graves. Nós somos vulneráveis a estar violando o local dos crimes. E isso é muito comum, essa ideia, como tantas outras no nosso país, foi copiada de países mais desenvolvidos, que a gente assistindo série, assistindo filme, a gente vê aquela coisa de vamos colocar aquelas fitas de proteção, tá lá, proibida a entrada, só pessoas autorizadas. A gente vê muito isso nos filmes que a gente assiste, nas séries, mas não vê isso na nossa legislação. Na nossa realidade, a gente não vê nem o isolamento do local do crime. Se não há isolamento do local do crime só para aquelas pessoas que são autorizadas, consequentemente, que segurança que eu vou dar à pessoa que vai responder aquele processo de que não houve violação das provas? Sabe qual é a segurança que eu dou? Nenhuma. Eu não dou segurança nenhuma para a situação de um homicídio. Eu não dou segurança nenhuma para a situação de um acidente de trânsito, por exemplo. Eu não dou situação nenhuma para um roubo, para um furto, para qualquer delito que deixa vestígio. Para qualquer delito que deixa vestígio, e aí os vestígios são objeto de perícia e são o corpo de delito, né, vamos assim dizer, eu não tenho essa proteção, essa cadeia de custódia, que vai ser o que define o artigo 158A, o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Eu não tenho isso. Então, como que eu posso pensar em assegurar um devido processo legal se eu não tenho a proteção daquilo que é a prova processual? Eu não tenho proteção do corpo de delito. Então, assim, é algo extremamente frágil e, vamos assim dizer, é algo extremamente... Como todo mundo está vivendo essa como que diz quando uma pessoa é falsa? Meu Deus do céu. Esqueci agora. Esse faz de conta. É como a pandemia. A pandemia só é proibido a proximidade um do outro quando não é do meu interesse. Quando é do meu interesse, eu posso me aproximar, posso abraçar, desde que eu esteja com um pano pregado na cara. É o que? Hipocrisia, queria falar? Hipocrisia, exato. Obrigado para quem falou. É hipocrisia. Então, quando eu não tenho uma proteção na minha cadeia de custódia processual, eu tenho uma hipocrisia de que aquelas provas são infalíveis. Principalmente aí, a gente pode levar em consideração a questão de provas de DNA, que são sérias, e quando você chega, por exemplo, num plenário do júri, dizendo que tem material unguenal, que fala? Não é, Jaqueline? Isso. Pois é. E que aquilo teve, não sei quantos, 99,% de ser do autor. Se eu não tive a proteção e o manuseio daquelas provas, qual é a segurança que eu vou ter para condenar alguém com base naquelas provas? Então, essa foi uma alteração muito considerável para a ideia de vida digna, de vida plena, de valorização das provas no que se refere ao processo penal. E aqui, gente, ele traz aqui, essa alteração, ela traz todo o procedimento que deve existir, desde o reconhecimento, o isolamento, a fixação, a coleta, o acondicionamento dessas provas, o transporte, o recebimento, o processamento, o armazenamento e o descarte. Tudo que deve ser observado nessa cadeia de custódia, na coleta dessas informações para assegurar
a veracidade da prova. Então, aqui, desde tudo que você pensar a respeito de como deve ser feito, de como deve ser lacrado, de como deve ser selado, para assegurar o quê? A garantia de que essa prova é uma prova não contaminada, vamos assim dizer. Na mesma vertente lá, isso aqui vem na mesma vertente do juiz de garantias. A ideia é a não contaminação das provas, a não contaminação nem para um lado da balança, nem para o outro lado da balança, certo? Então, nem... E aí, mais uma vez, entra em xeque a questão financeira, né? Porque quantas perícias não ficam na fila de espera e ad eterno, porque o perito não tem nem material para manusear o que é apreendido no local na cena do crime. Ele não tem pinça, ele não tem saquinho de acondicionamento do material genético, eventualmente alguma prova que ele colete lá, ele não tem perícia, não é realizado perícia porque não tem o reagente A, B, C, D para manusear essa prova dentro de laboratório, e aí os inquéritos nunca são concluídos. E aí, para corrigir isso, né, porque a gente sabe que isso ia levar um prazo na instrução processual, na instrução do inquérito, na conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, o que o legislador fez? Retirou do réu a garantia de contagem do prazo prescricional retroativo entre o recebimento da denúncia e a data do fato, que é onde aconteceu essa demora, né? as prescrições. Então, essa demora do inquérito policial já não vai dar a prescrição, porque alterou essa parte da prescrição retroativa. E aí, a prova, novamente, não vai ser coletada da forma correta, porque os agentes especiais encarregados da investigação não vão ter recurso financeiro, não tem material para manuseio. E algumas coisas também, quem chega no primeiro momento na cena do crime é a polícia militar, que não recebe treinamento nenhum, apesar de todos os seus esforços, a boa vontade dos policiais que a gente sabe, não recebe treinamento nenhum para isolamento de cena de crime, né? E aqui nós estaremos encerrando esse capítulo para passar para a parte relativa à execução penal. Aí, como a professora Jaqueline está fazendo por blocos, queríamos saber se existiam perguntas aqui, alguma coisa nesse sentido. Sobre cadeia de custódia, então, podemos prosseguir. Então, vamos ali para as alterações relativas à lei de execução penal. Já nesse tópico, as alterações relativas à lei de execução penal, essa lei que nós fizemos referência, que é de 1984, e que até hoje não conseguiu ser colocada em prática, vamos assim dizer, porque nossos presídios e nossas cadeias são verdadeiros calabouços lá dos Thundercats, né? Acho que é Thundercats que tem o calabouço. Não, é He-Man. São verdadeiros calabouços. E não recupera ninguém em absoluto. Aqui, pessoal, nós tivemos a organização maior na lei de execução penal relativa à identificação do sujeito pelo perfil genético, e essa identificação do sujeito pelo perfil genético, depois que ele cumpre a pena ou que ele é absolvido, ela é descartada, depois que ele cumpre a pena 20 anos depois, porque, do contrário, teria que ficar esse perfil genético. Lembra lá dos filmes americanos que eles entram lá no computador e já identifica a pessoa, pega a imagem, vai passando imagem por imagem, pega o DNA e aquela coisa linda, maravilhosa? Pois é, essa é a ideia que a gente tenta retratar. Também aumentou um pouco do tratamento no que se refere à prática de faltas graves dentro dos estabelecimentos, alterou questão de visitas, entrevistas, monitoramento, audiências, o regime disciplinar diferenciado, que é aquele para criminosos de maior periculosidade, também foi alterado. Uma série de situações aqui, que aqui sim dá-se a comparação com esse anticrime, né? Porque se eu estou apertando o cinto de quem está condenado, eu estou sendo contra o crime, né? Então, nesse aspecto... Oi? Você poderia falar um pouco sobre a alteração em relação à RDD? Eu li e não observei.
não observou, a RTD está aqui, ó. Nós passamos para o parágrafo primeiro. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, sobre os quais recaem fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organizações criminosas, associações criminosas ou milícias privadas, independente da prática de falta grave. Independente da falta de, da prática de falta grave, é porque, assim, aquele preso que se tornasse de maior periculosidade dentro da execução da sua pena e que era transferido para o regime diferenciado. Agora, não só quando ele se torna lá dentro, mas quando ele já vem com aquela carga relacionada à vida pregressa dele, aquilo que ele praticou antes de iniciar a execução da pena, e independente dele ter cometido falta grave ou não. Então, nós tínhamos ali como punição antigamente para falta grave somente a cela individual, né, que é a solitária, que o povo diz. No meu ponto de vista, hoje, ir para a solitária é um benefício, porque você sai da superlotação, do risco de morte que você tem em relação aos mais detentos, que são aquelas brigas de facções e toda aquela situação que você tem interna, e vai para um RDD. O RDD na atual conjuntura dos presídios, é um benefício. Verdade. Tá ok, obrigado, professora. E aí, na sequência, nós temos aí um aperto maior na forma de progressão das penas, né? Que é da maneira em que o sujeito vai sair de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso, tendo 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça, então ele cumpre 16%, 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, caso ele seja primário, 50% da pena ele vai ter que cumprir para poder progredir de regime, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. B, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. E 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Agora, imagine a situação do sujeito estar nessa hipótese aqui, e foi condenado a uma pena que, depois de unificada, ela ultrapassou o limite legal do artigo 75, que também foi alterado por essa legislação, que são 40 anos. Imagina, qual que é a chance dele progredir de regime, tá? 40 anos, se ele pegar 70, 80 anos, ele tem que cumprir 70% da pena. Ele vai sair só pela obrigatória, ele vai sair do regime fechado, vai deixar de ser preso só pelo limite máximo lá que o sujeito pode ficar preso, que são 40 anos. Entenderam? Então, aqui houve um aperto, realmente. Mas um aperto para quê? Para que, se eu assegurar a pessoa, o juiz das garantias, para que, se eu assegurar a pessoa uma cadeia de custódia decente, aí eu posso cobrar da pessoa, tá? Aí eu posso cobrar da pessoa que está cumprindo sua pena, que ela seja tratada de uma maneira mais severa. Do contrário, eu estarei fazendo de conta que estou fazendo justiça e estarei retirando toda a vida digna dessa pessoa naquela circunstância. E aí tivemos alterações, assim, para também puxar a rédea da lei dos crimes hediondos, da lei 8.072, que são essas. Aí eu fiz menção especificamente
ao parágrafo único que fala: consideram-se também hediondos tentados ou consumados o crime de genocídio, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, o crime de comércio ilegal de armas de fogo, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, o crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. E aqui, para finalizar, temos a previsão dos acordos de não persecução penal, que são que é aquela inovação em que o sujeito ele pode optar em negociar a sua situação para evitar o processo. E aí, professora, baseado no que nós nos propusemos, eu creio que essa seria uma visão assim ampla. Aqui a colaboração premiada é simplesmente um negócio jurídico que ele é feito entre as partes, entre acusação e réu, para a obtenção de provas e tudo aquilo que nós vimos ser inaugurado aí no cenário nacional, daquelas delações premiadas na esfera dos crimes econômicos aí que acabaram por estar na mídia nos últimos 10 anos. Então, e essa é uma visão bem ampla, né, da lei, sem trazer nenhuma especificidade em relação a cada instituto desse. A ideia era a vinculação que nós fizemos entre a valorização da vida digna, a vida plena, com esses dispositivos legais. Então, aí a gente se pergunta, né? Deixa eu conferir, meu microfone está ligado, tá? A gente se pergunta, né, se essa valorização dessa vida plena, ela acaba caindo numa utopia, um conto de fadas, se ela não é. Com os índices de criminalidade que a gente tem, com os índices de morte violenta que a gente tem, e esse fascínio que todo mundo tem pelo penal, propriamente dito, né? A gente se pergunta se com leis dessa envergadura nós vamos conseguir atingir essa bendita dessa paz social. Porque a gente sabe que não existe sociedade sem crime. Isso nunca existiu. O que tem é uma mudança de paradigma a respeito do que vem a ser crimes em determinadas épocas. E nós estamos vivenciando atualmente, a meu ver, uma valorização tão grande de posse, de crimes de perigo abstrato, de posse de drogas, de armas, em detrimento do ser, da pessoa. Então, para mim, o legislador ele não está valorizando a vida, ele não está valorizando a qualidade de vida da sociedade, ele não está preocupado com a qualidade de vida dos processos, dos presos que sofrem as sanções criminais, das pessoas que precisam ser castigadas pela sociedade porque infringem a norma que é posta. Por que ele não valoriza? Porque basta a gente olhar alguns detalhes pontuais na legislação. No pacote anticrime, por exemplo, alterou o rol de crimes hediondos. Traficar armas é hediondo. E traficar pessoas, que é a terceira atividade mais lucrativa do mundo, não é hediondo. Então, quer dizer que eu comercializar gente é menos grave do que eu comercializar arma e comercializar drogas. Qual a mensagem do legislador? Você tem penas severas no crime de furto, por exemplo, né? O crime de furto tem uma criminalização altíssima, tem crime de furto aí que a pena por furto ela está mais alta do que a pena do crime de roubo. E aí você vai costurando coxa de retalho dentro da legislação penal, dentro do nosso ordenamento, criando leis que, utopicamente falando, são perfeitas, são maravilhosas do ponto de vista técnico, do ponto de vista legislativo, e tem previsões garantistas com previsões legais, assim, bacanas, né, para serem implementadas em respeito à sociedade, ao ordenamento, mas, ao mesmo tempo, inexequíveis, porque o próprio legislador, o próprio executivo não vai se debruçar sobre a ponta lá, ele não está preocupado com a execuibilidade daquilo que ele está legislando. Então, são reflexões que a gente precisa fazer, a meu ver, e críticas, né, e começar a olhar as coisas de uma forma mais global. Quando você olha ali pontualmente uma questão, você tem que pensar no significado daquilo, né, do que é esse significado aí que a gente tem no todo, para mim, né. E, Selma, você quer fazer alguma consideração antes de eu passar para uma pergunta? Nós temos uma pergunta aqui do Marco Antônio.
Microfone, Seu Selma. microfone tá desligado, professora. Seu microfone, Selma. Olha, agora eu já esqueci o que eu falei. Não, a ideia que a gente tem que ter como seres humanos, independente da profissão que a gente exerça, ou que a gente tenha escolhido, ou que o destino tenha colocado para nós, é que nós devemos, assim, ter um olhar crítico sobre as coisas. Aquele olhar com empatia. Porque os outros olhares, o inferno já está cheio. Nós não precisamos mais desses outros olhares. Esses olhares, não fala que a mulher é empoderada, então eu vou falar esses olhares encapetados, o mundo já está cheio deles. Nós precisamos desse olhar crítico para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para a melhoria da sociedade, porque nós somos responsáveis por isso. E nós que temos formação superior somos mais responsáveis ainda. Vamos parar com os achismos, vamos nos debruçar ao estudo dos temas para que a gente possa emitir uma opinião. Nossa opinião é muito importante para uma sociedade que ainda tem um índice de analfabetismo muito grande. Então, essas seriam umas considerações finais que eu queria dizer. Nosso colega Marco Antônio, ele pede para a gente comentar o artigo 316 do CPP, que eu coloquei aí no chat, e tem também uma pergunta do professor, do Eudinei, nosso acadêmico. E aí, Selma, gostaria que você comentasse o artigo 316 aí, enquanto eu anoto a pergunta do Eudinei. Bom, eu não sei qual é o tipo de comentário que se pretende em relação ao artigo 316. Se a pessoa pudesse me dizer, seria mais interessante. Porque essa possibilidade de revogação de prisão, em que o juiz faz, pelo controle da legalidade mesmo, né? Que ele pode, ou a pedido das partes, seja acusação ou defesa, ou de ofício, ele pode revogar, sim, aquela prisão que é ilegal, tá? Ele deve, né? Não é nem ele pode. Toda prisão ilegal deve ser relaxada. Agora, no que diz respeito, Marco Antônio, né? A pergunta do padre Eudinei, porque padre nunca é aluno, viu, padre? Padre é sempre padre. Então, a pergunta do padre Eudinei sobre aquela decisão, bom, quem sou eu, vamos assim dizer, para questionar uma decisão vinda da Suprema Corte, né? Eu sou uma reles pessoa nascida de mulher que ainda respira. Mas o seguinte, ele foi extremamente legalista. Ele foi extremamente legalista e ele foi assim, ele fez uma interpretação literal da lei. Nesse aspecto, a decisão dele não está errada. A professora Jaqueline pode até me corrigir se eu estiver equivocada. Agora, sobre o aspecto de política criminal, sobre o aspecto geral, a decisão dele foi a mais infeliz possível, né? Por se tratar de uma pessoa de alta periculosidade como aquele traficante. Então, a gente tem que ponderar nesse caso entre a proteção da sociedade e a proteção do direito escrito, não interpretado, porque aí ele teria que interpretar o direito, né? De que forma que o julgador deve agir. E quem pode questionar essa decisão? Ele foi corajoso e infeliz. Muitas vezes a pessoa é corajosa e infeliz. Ele foi corajoso e infeliz, porque o mundo caiu na cabeça dele e a decisão dele foi cassada, muito embora já não tenha mais nenhum efeito, porque o cara abriu no mundo, né? Como diz lá no Maranhão, o cara beirou o arame e vamos ver se alguém ainda consegue encontrar. Mas do ponto de vista de uma interpretação literal, ele teve fundamento, sim, a decisão dele. Selma, e só uma curiosidade, eu vi em algum lugar na mídia que quem impetrou aquele recurso foi o escritório de um ex-assessor dele, que tinha se desvinculado do gabinete há pouco mais de 3, 4 meses, e ele já tem mais de 80 decisões nesse sentido. Ele sabia que a decisão sairia de forma positiva, o ex-assessor foi lá, fez o pedido,
por via de sua sócia, tipo eu e Carita, a Carita faz o pedido e eu julgo o processo, né? E aí... Por isso, Jaqueline, dentre essas e outras, é que eu sempre falo que direito não é ciência, né? É, A ciência busca sempre o mesmo resultado. A vacina do Covid busca sempre o mesmo resultado, que é a cura. Aí você vai dizer que direito é ciência? Como que sai o mesmo resultado sempre? Vai depender da cabeça que está interpretando, é que vai sair um resultado. não é uma ciência exata, mas é a ciência do dever ser. Pois é. O dever ser aí seria qual? A interpretação literal ou a E outra coisa que a gente tem que... sistemática? E além disso, para além disso, é uma ciência do dever ser numa sociedade extremamente mutável, né? Que a gente tem aí várias considerações. E aí você faz uma importação de normas, a exemplo do que a gente fez aí no pacote de crime, nós importamos várias normas, várias técnicas de investigação para o nosso país, de outros países, tentando avançar, mas a gente não está preparado, a gente não faz uma mensuração da sociedade em que a gente vive, do que é o anseio social nosso, quais são as nossas experiências, quais são as nossas vivências, não conhecemos a nossa realidade e importamos um modelo querendo que esse modelo mude o comportamento social. E, na verdade, é aquela teoria, né, do fato, valor e norma, que a gente bem conhece lá no início. Que o Roveroni nos ensinou, né? Que o Roveroni me ensinou, inclusive, adoro, um abraço, Roveras, que aí a gente tem que aprender como é que é você vai importando, e chega numa fase que não flui. E aí não flui e fica a norma lá, parada, linda, sem aplicabilidade prática, né? O Igor está dizendo aqui que tão grave foi essa soltura que gerou certa instabilidade com a polícia da Itália, que auxiliou a brasileira em sua captura, e agora nem mesmo sabe onde ele está. César diz que as decisões dessa importância deveriam ser feitas somente pelo pleno. Decisões colegiadas, elas tendem a ser menos tendenciosas, né, César? Várias cabeças pensando, costuma ser melhor um pouquinho a produção das coisas. Bom, Selma, mais alguma consideração? O microfone desligado de novo. Bom, eu, assim, espero ter contribuído de alguma forma, né, com o senso crítico dos nossos acadêmicos. Agradeço muito a participação de todos, agradeço também por ter aceito essa empreitada e a gente estar juntas nessa, porque a senhora é uma pessoa extraordinária, uma mulher, assim, de causar inveja, né? E eu agradeço muito e estou à disposição de todos sempre. Bom, obrigada pelo elogio, professora, totalmente recíproca, a admiração e a inveja, tá? Pode saber disso, você sabe, né? Não preciso nem falar. Pessoal, o link está aí para vocês compartilhar, responderem para fins de certificação, tá bom? Eu também agradeço a participação de todos vocês, um beijo grande, os professores, colegas que vieram nos prestigiar, sabem que podem contar conosco, nos sigam lá nas redes sociais, mandem mensagens, WhatsApp, a gente está disponível para conversar com vocês, tá bom? A Caroline está pedindo para você voltar da aula, Selma, para ela, viu? Caroline? Caroline falou isso aqui no grupo agora. Olha, isso... Caroline Gonçalves Almeida. Ah, sim, é porque eu não acompanhei aqui. Então, vamos ver, né? O futuro a Deus pertence. Vamos dar um jeito da gente se encontrar novamente, nem que a gente faça um mini curso, alguma coisa aí. Isso aí, obrigada, pessoal. Um abraço para todos vocês, tá? Beijão, fiquem com Deus. Obrigada, Selma. Até mais. Ô, professora, qual é o nome da palestra? Não estou lembrando, não. Oi. Cadê o coisa para a gente poder responder o questionário? Vou mandar aí. Estou tentando interromper a gravação e o trem não está dando certo. O navegador está lento. Obrigada. Eu esqueci, foi o nome da palestra. Valorização da vida no pacote anticrime. Gente do céu, não consigo interromper. Como que faz? E agora, ó, o link tá no chat aí, gente. Sobe aí para cima o chat um pouquinho, por favor, porque eu não consigo sair da tela. Travou aqui meu negócio.
Vou ver se eu consigo copiar e reencaminhar. Eu acabei de reencaminhar.